Em nome de Yahweh, o clemente e misericordioso, estamos aqui de novo. A paz de Yeshua a todos nossos irmãos da humanidade. Aqui quem vos fala é o presbítero Robson Pellegrino, da Congregação Letalita de Deus do Sétimo Dia. Você sabe quem é Satã? Ou seja, Satanás o Diabo? Vamos falar um pouco desse canalha, desse comédia. Nós da Congregação Letalita de Deus do Sétimo Dia acreditamos que Satanás é um ser espiritual, que é adversário de Yahweh e dos filhos de Yahweh. Satanás foi dado o domínio sobre o mundo por um tempo determinado. Satanás tem enganado a humanidade, fazendo com que Deus e a sua lei sejam rejeitados. Satanás tem governado, baseando-se no engano com a ajuda de uma multidão de demônios, que são anjos rebeldes, seres espirituais que seguiram Satanás na sua rebelião. Você veja isso em Efésios 2:2, 2 Coríntios 11:14, 2 Coríntios 4:4, Levítico 16, 21 a 22, Apocalipse 12:4 e 9, Apocalipse 20, 1 a 3, Apocalipse 27 a 10. Veja também João 16:11, João 12:31, 1 Timóteo 2:26, Lucas 8:12 e Mateus 4, de 1 a 11. Antes de criar o mundo físico, Yahweh, nosso Deus, o único Deus eterno que existe, criou poderosos serventes espirituais que são referidos na Bíblia como anjos, que literalmente significa mensageiros. Você veja isso em Hebreus 1, 7 e 14. Os anjos que são descritos em alguns versículos como filhos de Yahweh, Deus, em virtude de sua criação por Deus, foram testemunhas da formação desse órgão terrário, da terra. Você veja isso em Jó 38, de 4 a 7, meu querido irmão da humanidade. Há centenas de milhões de anjos justos a servir a Yahweh, revelações, ou seja, Apocalipse 5 a 11. Mas um grande contingente de anjos se rebelaram contra Yahweh antes da criação da humanidade. Eles escolheram o caminho da vaidade e egoísmo em vez do caminho de Yahweh, nosso Deus, de efluente amor pelos outros. Então nós vemos o que? A lei e o pecado já não estavam mais andando em acordo, unidas. O líder dessa rebelião é conhecido como Satã, Satanás. Ele e seus assessores do mal são mencionados no Novo Testamento como espíritos imundos ou como demônios. No hebraico, Shirazim. Satã, ou seja, Satanás, é o adversário de Yahweh, do único Deus verdadeiro, como evidenciado no significado do seu nome. Satanás, que significa adversário, no hebraico, no Antigo Testamento. A tradução da Septuaginta grega, da Brit Hadashah, ou seja, a tradução da Septuaginta grega do Antigo Testamento, ou seja, da Bíblia hebraica, está nessa palavra como diabolos, a partir da qual temos a palavra diabo em português, que significa, como toda a cristandade ou até o judaísmo sabe, caluniador. Todos falam isso em comum. E por ter o sentido de um acusador ou adversário no tribunal. Compare Zacarias 3:1. Tanto o termo hebraico como o grego são usados na Brit Hadashah, no Novo Testamento. O diabo opõe-se a Deus, continuamente, sempre que tem uma oportunidade. Ele pisa, ele repudia os planos de Yahweh, nosso Deus. Somente o alvo de Yahweh inclui os seres humanos na família dele, depois do milênio. Ou seja, tudo será restaurado e ainda vamos voltar um pouco para trás. A partir do milênio, os salvos serão a família de Yahweh na terra, no milênio na terra. E o que acontece? As pessoas ficarão o quê? Ficarão em Yahweh. Então, isso tem uma grande raiva a Satã por quê? O que ele pensa? Bom, quer dizer, eu vou morrer, vou ser destruído e esses aí vão ficar com Yahweh numa boa? Então, por isso que ele é o acusador. Ele tem muito ódio ao adversário. Satã opõe-se a Yahweh sempre, constantemente. Sempre que tem
uma grande oportunidade, uma mini oportunidade. Ele despreza tudo que Yahweh fala. Consequentemente, ele também detesta nós, os seres humanos, ou seja, todos os meus irmãos e irmãs da humanidade que são vocês. Ele é enganador e acusador dos irmãos, Revelações 12, de 9 a 10, ou seja, Apocalipse. Ele é assassino, mentiroso e pai da mentira, João 8, 44. Ele é descrito figurativamente como um leão que ruge, à procura de alguém para devorar, 1 Pedro 5, 8, briba na linguagem de hoje. Então, Rassatã, ou seja, Samael, o que acontece? Ele é como aqueles leões que ficavam nas arenas, na época de Roma, onde engolia todo o povo do caminho antigo unitarista, engolia o que só numa bocada, engolia um neném. Então, Rassatã é assim, esse canalha, esse palhaço, esse pateta. Satanás não é inimigo comum, ele é um adversário extremamente inteligente e astuto, cujo principal carro-chefe dele, o seu pensamento é de negar a salvação aos seres humanos. Ele engana, leva os outros para os caminhos falsos, leva os outros para a falsa doutrina, ilude as pessoas no mundo, incentivando-os a pecar e voltando-se contra Yahweh, contra o nosso Deus. Efésios 6, 11 a 18, Lucas 8, 12, 2 Coríntios 2, 11. Tal como o livro de Jó demonstra, Rassatã só pode agir dentro dos limites permitidos por Yahweh, nosso Deus. Jó 1,12, Jó 2,6. O relato de Jó também mostra que Rassatã tem uma atitude acusadora e descreve-o claramente como um ser real e com uma personalidade própria. Como a Brit Hadashah, o Novo Testamento demonstra, ele veio a Yeshua HaMashiach como um ser real num esforço mal sucedido para tentá-lo com desejos egoístas. Mateus 4, de 1 a 11. Da mesma maneira que as ações de Rassatã são limitadas pela vontade de Yahweh, o seu tempo também é limitado. Presentemente, ele é o príncipe deste mundo. João 16, 11, João 14, 30, João 12, 31. E é descrito como o Deus deste século, segundo Coríntios 4, 4. Rassatã é o príncipe desse mundo usurpador. Ele roubou, furtou esse mundo para ele, por usurpação. Então ele é o dono e faz a confusão nesse sistema de coisas. E ainda vou mais além. Ele tem uma grande auxiliadora, que é a sua esposa Lilith. Lilith foi também um ser espiritual que Yahweh tinha feito para ser a primeira mulher de Adão. E Lilith rebelou contra Yahweh, não comeu o fruto, né? Ela era espírito espiritual. E o que acontece? Ela que é a grande ajudadora, auxiliadora de Rassatã, hoje ela é esposa de Rassatã. Nós vemos isso nos conceitos, né? Nos comentários judaicos, temos na história também. Então, Rassatã tem uma grande auxiliadora, além dos seus Sherazinhos dos demônios, que é a Lilith. E nós vemos ainda, um dia, ele não será mais dono desse sistema de coisas. Acabará tudo. Quando acabar esse sistema de coisas, virá a nova ordem, verdadeira nova ordem messiânica de Yeshua HaMashiach, será tudo diferente. Mas o seu reino terminará na 7ª e última trombeta, quando Yeshua retornar. 1 Coríntios 15, 52, 1 Tessalonicenses 4, 16, Revelações, ou seja, Apocalipse 11, 15. Não sei porque chama Apocalipse de Revelações, não sei porque chamam Revelações de Apocalipse, não tem cabimento. Livro de Revelações, o nome original, que chamam de Apocalipse. Revelações 11, 15. Rassatã então será removido e preso durante o reino milenar do Messias. Eu creio com meus estudos que Rassatã Samael ficará preso no Triângulo das Bermudas, lá no seu quartel-general, e Yahweh não deixará ele sair de lá como ele está agora. Será solto por um curto período de tempo, ao fim dos 1000 anos. Revelações 20, de 1 a 3, Revelações 20, de 7 a 8. Então, no milênio na Terra, Rassatã ficará preso no Triângulo das Bermudas, e ninguém irá tentar. E os salvos de Yahweh ficarão na Terra, em paz, numa boa, pregando o Evangelho aos remanescentes nascidos
quando tiver o Armagedon, que vai ser em breve a Terceira Guerra Mundial, sobrará pessoas, né, que não passarão de 100 anos, conforme diz o Velho Testamento, e terão filhos desses remanescentes. Então nós, da Igreja de Deus, iremos pregar por aí. Por isso que teremos as festas das cabanas, para quê? Para atrair o povo para a pregação do Evangelho do Reino. E as boas novas do Reino Milenar Messiânico que está sendo formado. O grande Shabagadol. O Shabagadol é o milênio na Terra. Depois disso ele será removido definitivamente quando ele é lançado no lago de fogo e enxofre. Hasatã virará churrasquinho temperado com enxofre. Apocalipse 20, versículo 10. Que está preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Hasatã foi criado como um anjo de alta posição e autoridade. Ezequiel 28, 14 e 16. Em Isaías 14, 12, ele é chamado em hebraico de Heilel. Heilel, H-E-Y-L-E-L, seguindo pela distinção do filho da madrugada. A tradução deste nome em latim é Lúcifer, o nome do planeta Vênus, quando aparece como a estrela da madrugada, significando portador de luz. As versões portuguesas trazem essa palavra como estrela da manhã, ARC e ARA, as Bíblias, né? Ou brilhante, estrela da manhã, BLH. Então, a antiga revista a antiga revista é atualizada, e a antiga revista corrigida, e a Bíblia Língua de hoje, citam isso, estrela da manhã. Abordada em Ezequiel 28 como o rei de Tiro, tá? Visto que ele é a força invisível por trás do trono dos reinos terrenos. Esse ser foi iniciante, um querubim ungido para proteger. Ezequiel 28, versículos 14 a 16. Apesar que muitas vezes eu penso mais que essa profecia de Ezequiel 28, para mim mais é ao rei de Tiro, tá? Mas vamos dizer que fosse também a Hasatã, tudo bem? Mas para mim, eu penso mais que é para o rei de Tiro. Um dos dois seres angélicos cujas asas foram estendidas ao longo do trono de Yahweh, como representado na cópia terrena do trono de Deus, a Arca da Aliança. Êxodo 25, de 20 a 21, Hebreus 9, 23 a 24, Revelações, ou seja, Apocalipse 11, 19. Ele evidentemente tinha uma posição que era pelo menos igual a de Miguel. Miguel é um arcanjo, não é Yeshua. Miguel não é Jesus, tá? Judas 9 e Daniel 12, 1. Este ser, a estrela da manhã, foi criado perfeito e inculpado, mas eventualmente escolheu o caminho do pecado e da rebelião. Ezequiel 28, 12, Ezequiel 28, 15 e Ezequiel 28, 17. Aparentemente, um terço dos anjos, mais ou menos, seguiram na sua insurreição, e com ele tentaram, presta atenção, com ele tentaram derrubar Yahweh, nosso Deus, mas foram derrotados e lançados para a terra. Revelações 12, 4, Lucas 10, 18, Isaías 14, 12 a 15, 2 Pedro 2, 4. O reino de Hasatã é agora caracterizado como trevas e não luz, embora Satanás é capaz de apresentar-se de um modo falaz como um anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14, Colossenses 1, 13, Efésios 6, 12 e Lucas 22, 53. Em algumas circunstâncias, meus irmãos e irmãs da humanidade, o diabo e os seus demônios são capazes de possuir e controlar seres humanos e até animais. Mateus 8, 28 a 33. Então nós vemos o exemplo quando Yeshua chegou, os Sherazim, os demônios, falaram assim: mande-nos para aquela manada de porcos. O que acontece? Eles entraram nos animais, né? Tem gente ainda que crê, tem gente ainda que prega por aí, pessoal. Tem gente que prega por aí que o diabo não existe. Como os cristãos filadelfianos pregam que Hasatã não existe. Olha a prova que Hasatã existe. Existe até um irmãozinho aí, ex-adventista, que ele está sendo influenciado pelos filadelfianos, né? A pobre alma até me agrediu um dia falando que Hasatã não existe. Eu mandei um bom artigo para ele e ele não se conformou. Se Hasatã não existe, então não existe rebelião. Então quem tentou Eva?
Quem tentou Eva? Foi uma serpente somente? Serpente não pensa, não fala. Então, Satã existe sim, senhora. Viu, meu irmãozinho? Você que está apoiando os cristodofianos sabe quem é. Satã é referido por nomes e descrições diferentes que indicam algumas das suas malvadas funções, características e ações. Além de diabo, ele é conhecido como Apolion e Abaddon, que significam respectivamente destruidor e destruição. Revelações 9 a 11. Perdão, Revelações 9 e 11, ou seja, Apocalipse. Belial, significando sem valor ou perverso, segundo Coríntios 6,15. Beuzebu, o nome de um deus filistino, significando Senhor das Moscas. Lucas 11, 19. Compare com Mateus 12, 24 a 27, com o 2 Reis 1. O grande dragão e serpente, Revelações, Apocalipse 12, 9. O tentador, Mateus 4, 3, 1 Tessalonicenses 3, 5. E o príncipe das potestades do ar, Efésios 2, 12. Então você vê que Satã é tão comédia, um palhaço, o diabo, que ele ainda vem falar assim que ele é o que? Vocês viram aqui, né? Beuzebu, quer dizer, o senhor das moscas. Então, ele gosta de chamar o homem, o ser humano, ele é muito apavorado com o que ele vê, né? Então, a idade medieval, a Igreja Católica, criou o diabinho com chifre, com garfinho, criou o inferno, né? Dentro do platonismo. Então, esses Papai Noel que existem por aí, né? Depois as religiões criaram aí, por exemplo, outros Papais Noéis, né? Como Pombagira, Caveira, Rainha, Exu, como é que é? Exu do cemitério, não sei o que lá, Zé Pilantra, não, é Zé Pilintra, né? Zé Pilantra, Zé Pilintra. Então criaram deuses e deusas, né? Criaram a Cidinha, que é a Aparecida, criaram a Fátima, né? Criaram a Virgem de Guadalupe, não sei o que lá tal. Então Satã, ele sempre mexe na mente das pessoas, com deuses e deusas. Então a mesma coisa, ele criou o Beuzebu, que é o Senhor das Moscas, né? Então tudo que ele puder fazer para impressionar os outros, para dar medo, como as religiões também astecas, né? Que matavam, arrancavam o coração das pessoas, comiam. Então é tudo obra a ser influenciada pelos demônios, né? Então minha oração agora é para vocês. Yahweh, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, Salvador, o caminho que leva ao Redentor que é Yahweh. Nós agradecemos por esse estudo e que nossos irmãos da humanidade